Olá, queridos amigos da Associação Espírita Fé e Caridade. Eu me chamo Daiane, sou uma das coordenadoras do COEM, que é o Estudo da Mediunidade de Terça-Noite. E estou aqui a convite da casa para falar um tema bem legal para a gente, que é sobre o que é oração. E aí, para iniciar o nosso tema, eu gostaria de ler o capítulo 167 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier. Então vamos silenciar um pouquinho a mente e prestar atenção no que diz esse texto. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta, paciente, todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma, contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração, unido a Jesus, é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Vou convidar vocês para a gente silenciar um pouquinho a mente, acalmar o coração, sintonizarmos na nossa casa, que tão bem nos recebe fisicamente, mas que nesse momento, unidos de coração a coração, com a equipe espiritual trabalhadora da casa, possamos seguir em frente, com muito amor no coração, com muita esperança e com a certeza de que bons tempos vão vir. Que assim seja. E aí eu vou iniciar nossa conversa, que nosso tema é o que é oração, tentando definir um pouquinho a diferença entre rezar, orar e a prece. Então, rezar tem a ver com preces prontas faladas. Isso são conceitos do dicionário mesmo. Orar já quer dizer, tem a ver com a palavra oro, do latim, que quer dizer falar. Então, é pensar em Deus na forma falada. E já a prece tem uma ação mais sublime para alcançar as esferas superiores, Mas, no fim, todas as três englobam, um significado muito parecido. Então, o que é oração? O que é prece? A prece, na verdade, é um pensamento, elevado para Deus, para as esferas superiores, e ela funciona igual como a gente não vê, o rádio, a internet, o pensamento, ele funciona da mesma forma. E quando a gente quer orar, quer fazer uma prece, a gente tem que dirigir o nosso pensamento para as esferas superiores. E quando os nossos pensamentos, eles são munidos de amor, de sentimentos edificantes, elas têm o poder de alcançar as esferas mais superiores.
E quando a gente já tem os pensamentos mais inferiores, os pensamentos com sentimentos ruins, eles ficam muito mais perto do emissor, no caso, né, eu ou vocês. E aí, qual seria, né, a ação da prece? A ação da prece, a gente pode usar ela para fazer um pedido, um agradecimento ou um louvor. A gente pode orar pelos vivos, orar pelos mortos, né, pelos desencarnados. E isso vai falar bem direitinho lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 9. Ele fala exatamente isso. E aí eu queria ler para vocês, do Livro dos Espíritos aqui, a questão 659, que a pergunta é: qual é o caráter geral da prece? E a resposta: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir ou agradecer. Também a gente tem a questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. E aí também, outro item aqui, que é bem importante a gente ler, seria: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E aí esse adoram a gente pode pegar como oram, né? De uma certa forma ou de outra, né? Resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Então, essas perguntas aqui, ela vem direto sobre a lei da adoração. E que aí eu vou ler aqui depois pra gente um livro das Leis Morais da Vida, do Divaldo pelo Espírito da Joana de Ângeles. E aí eu queria falar também, tem várias obras do Chico Xavier, com o Espírito André Luiz. Um deles que eu quero falar é do livro Os Mensageiros, no capítulo 6, que fala muito sobre a questão da oração, que a oração sincera é o mais forte antídoto para se combater as influências espirituais maléficas. E o homem, na oração, ele vai encontrar a cura das suas enfermidades. Vai falar isso lá nesse capítulo. Também outra coisa que é bem interessante nesse capítulo, que uma das personagens, a Cecília, ela tem o hábito de orar fervorosamente, e os espíritos falam que a casa dela, ela é sempre protegida por causa desse hábito dela, né, da oração. E aí, fazendo o link com a lei da adoração, com a questão dessa oração do lar, que a gente também pode falar da questão do evangelho no lar, né, também é importante, eu quero ler para vocês desse livro, As Leis Morais, do Divaldo. Lá no capítulo 2, que fala sobre a lei da adoração, ele vai falar sobre a oração no lar. Num lar, lucilado pela oração em conjunto, onde a par do exemplo salutar dos cônjuges, a palavra do Senhor recebe consideração e apontamentos superiores, ao menos periodicamente. Os dramas passionais, as ocorrências infelizes, os temores e as discórdias cedem lugar à compreensão fraternal, a caridade recíproca, a paciência e o amor. Ali se caldeiam os complexos fenômenos da evolução e se resolvem em clima de entendimento os problemas urgentes que dizem respeito à recuperação de cada um. Não apenas se ajustam e se sustentam afetivamente os nubentes, como se reorganizam os programas iluminativos,
retemperando-se ânimo e ideais à inspiração do Cristo sempre presente. Então, aqui também, né, na questão da lei de adoração, a gente também vai falar da questão do quanto é importante, né, a gente fazer o uso da oração para proteger o nosso lar, para sermos bem intuídos pelos espíritos, né? E lá também no mecanismo da mediunidade, no capítulo 25, vai falar muito a questão também de que não importa o grau intelectual, né? O que importa, na verdade, é o sentimento. E que isso, a oração, né? Ela é aliada à higiene mental. Então, a prece, ela é como se fosse um remédio, né? Que vai tanto proteger o nosso corpo físico, como também o nosso corpo espiritual. E durante a prece, né? Nesse momento, a gente pode receber as inspirações, né? As orientações das esferas superiores, né? E também, como eu já falei, a regeneração do corpo físico, né? E aí, o que seria, né? Qual é a fórmula básica, né? Qual é o intuito também? É a reforma íntima, né? Durante a oração, a gente pensar nos nossos atos do dia a dia, né? Pedir perdão para Deus, ser muito grato, pedir orientação, né? E isso que a gente pode usar a prece como ferramenta para a orientação do nosso dia a dia, né? E os espíritos, eles falam que não tem hora, não tem momento, desde que a gente silencie o coração, silencie os pensamentos, né? Fale com o coração. Isso que os espíritos nos recomendam, né? Também quero ler para vocês aqui o item 663 do Livro dos Espíritos. Acabei fechando o livro aqui. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Resposta. As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos este a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o que do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor? Pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Toda a vida, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz o vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, muitas vezes, Deus quer se comunicar com a gente, né? E muitas vezes a gente esquece. E aí, a gente pode pensar nisso a forma de meditação, né? O meditação, eu digo, do silenciar a mente. Muitas vezes, né? Deus manda espíritos benevolentes para nos ajudar, para nos orientar. E a nossa mente de tão agitada, tão acelerada, não consegue parar e escutar os bons espíritos nos orientando, né? Então, porque o poder da prece, ela tá nos pensamentos,
nas palavras. Então a gente pode usar da oração, da prece, no nosso dia a dia, né? Em qualquer horário, não tem problema, no qualquer momento, mas deve favorecer, né, o recolhimento íntimo, né? Parar os pensamentos, né? Se munimos de amor, né? Ela deve ser feita com profundidade, com humildade, com gratidão, com sentimentos benevolentes para a gente conseguir atingir as esferas mais altas, né? Como a gente tinha falado lá no começo. Também outra coisa que é legal a gente falar, que vai ter lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala muito que mais de uma pessoa, né? 2 ou mais, munidas do mesmo sentimento, com o mesmo propósito, ela atinge muito mais do que 100 pessoas apenas falando, né, orando da boca para fora. Então, toda aquela oração que ela tem no sentimento mais íntimo, todos os livros falam isso, todas as orientações dos espíritos falam muito isso, né? Do quanto é importante a gente estar munido do sentimento mesmo, lá do nosso íntimo. Queria também trazer para vocês, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui do capítulo 16, sobre a qualidade da prece. Lá no item 4, as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orais secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe. Porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinei os vossos defeitos e não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. E aí também queria deixar aqui como sugestão para vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, ele vai falar, ele tem uma coletânea de preces, né? Tem várias preces. Se vocês tiverem interesse para dar uma olhadinha lá. E o primeiro item sobre as preces gerais, ele vai falar sobre a oração dominical, que seria o Pai Nosso, né? Que ela é um símbolo, né? De todas as preces, né? Porque ela veio do próprio Jesus. Isso diz lá em São Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Ela pode substituir todas, segundo o pensamento que se lhes fixa. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade, com efeito sobre as mais restritas formas. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que se pedirá para si. Então, espero que nesse momento a gente possa ir, depois de escutar as instruções que os espíritos falam para a gente, que a gente possa usar nesse momento da prece, para a gente se conectar com a espiritualidade, com Deus, para sermos orientados da melhor forma, né? Neste momento que talvez alguns estejam angustiados, mais tristes. Então, quando a gente se conecta com Deus, né, o nosso corpo físico regenera, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo mental, ele todo recebe o bálsamo da espiritualidade. E aí, para encerrar, espero que vocês tenham gostado, vou pedir para a gente fechar um pouquinho os olhos. E como aqui eu encerrei, né, falando sobre a oração dominical, aquela oração que Jesus trouxe para nós, como a mais sublime exemplo, né, de prece,
Vamos orar juntos então o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, venha a vós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Obrigada a todos.